Quando começar a transmitir aí, você me fala. Começou. Já começou? Então, só né? Só espera um pouquinho. Tá. O título já tá aí, tá? O título tá. Tá, podemos começar. Já tem umas pessoas. Tá bom. Me fala o nome das pessoas para eu poder falar. Eu não vou ficar de longe falando assim, não. É melhor assim. Fala. Eu te falo aos poucos. Tá. Vamos lá, tá valendo. Oi, gente, tudo bem? Hoje vou fazer a aula com vocês melhor ainda do que a de cimentação, porque eu achei que eu precisava de desenhar algumas coisas, aí por isso eu peguei emprestado aqui do meu marido esse flip chart, que eu aprendi que chama flip chart, que eu tava falando cavalete, e aí vai ser, por isso vai ficar aqui um pouquinho mais de longe, tá bom? Mas acho que vai ser bom. Bom, então, nós, sem enrolar, vamos começar logo pelo que eu quero falar para vocês. O paciente chegou no consultório de vocês com diastema. Esse é o nosso dia a dia. E quando eu falo diastema, eu quero que vocês entendam o seguinte: é aquele diastema clássico, é aquele diastema que tem uma boa oclusão posterior, então ele tem uma boa chave de oclusão, ele tem. Eu sei que aqui na nossa turma tem paciente paciente não, tem alunos muito crus ainda, muito recém-formados, e tem até professores já de prótese, de dentística. Então eu vou tentar falar de uma forma que todo mundo consiga entender. Então a gente tem que ver se a mordida do paciente está adequada e estável, se ele tem uma boa oclusão, e também se ele tem um bom alinhamento dos dentes anteriores. Então, qual é o diastema que eu vou falar hoje, que eu vou dar os caminhos para a gente fazer o tratamento hoje? O diastema com boa oclusão e sem desalinhamento. Então, os dentes estão alinhados, existe uma boa chave de oclusão, mas eles estão separados. É dente separado. Dente separado é o diastema, né? Normalmente, o nosso paciente chega falando dos dentes separados. E, professora, mas o meu caso aqui que eu estava na cabeça, o caso do meu paciente, ele tem os dentes, ele é classe 3, ele tem mordida cruzada e os dentes são desalinhados, então, possivelmente, ele é um caso para orto. Mas quando o dente está um pouquinho desalinhado, a gente não consegue alinhar com laminados, com facetas? Consegue, eu faço isso com muita frequência. Mas não é o objetivo da aula de hoje, para não confundir muito vocês, tá bom? O objetivo da aula de hoje é: chegou um diastema clássico. Já expliquei para vocês o que eu estou querendo chamar de diastema clássico. Como eu vou proceder? E aí, o que eu quero deixar muito claro? O que eu quero evitar que vocês façam? Que vocês não trabalhem como a maioria dos nossos colegas trabalha, como eu já trabalhei um dia, que é assim: a gente vê o buraco, a gente fecha o buraco. Onde tinha espaço, a gente vai fechando. Mas em que proporção? Mais ou menos assim, a gente vai fechando. E aí, no final, tem paciente que às vezes fica satisfeito, porque aquele incomodava muito ele, tem paciente que acha horrível, porque fica com o dente muito mais largo. E às vezes a gente cria um problema maior para o paciente do que o que ele estava acostumado antes, né? Então, o que eu quero ensinar a vocês é fazer um fechamento de diastema que fique perfeitamente adequado ao rosto do paciente. Esse é o segredo para você conseguir naturalidade, beleza e para você conseguir aquilo que é o que a gente mais quer quando a gente faz um tratamento estético. É o paciente sair na rua e as pessoas olharem para ele e falarem assim: nossa, você tá diferente, você pintou o cabelo, você emagreceu, a pessoa não sabe o que é, porque parece que aquele sorriso foi daquele paciente a vida inteira. Porque você fez o sorriso de acordo com o que combina para ele. Você não pegou ali não fez sem critério, tá bom? É isso que eu quero ensinar para vocês hoje.
Então, se vocês não conseguirem aprender nada dessa aula, que vocês aprendam pelo menos uma coisa, que o fechamento de diastema tem que seguir proporção. Precisa existir proporção. Não pode ser aleatório. Existe proporção. E atrás da proporção existe uma regra. Eu vou ensinar a regra detalhadamente. Depois de assistir essa aula, você não precisa fazer curso nenhum. Não vou falar que você não precisa ler livro nenhum, porque estudar e ler livro a gente precisa para o resto da vida. Se você quiser ter uma carreira bem sucedida. Mas eu vou ensinar aqui tudo que é necessário, praticamente tudo que eu sei. Então tá, essa foi a introdução da aula. E aí, vamos voltar lá para aquela situação. O paciente chegou no consultório, ele tem um diastema clássico. Quando ele... Só uma coisa. Faz a letra maior, então, dá para desfocar. Tá bom. Quando ele chega no consultório com um diastema, a primeira coisa que a gente tem que observar é: esse paciente vai para orto sim ou não? É a primeira coisa. E aí, gente, eu preciso abrir um parênteses para falar para vocês o seguinte. Nesse momento, quando eu estou raciocinando aqui dentro da minha cabeça se o paciente vai para orto ou não, eu não estou pensando se ele quer ficar 2 anos de aparelho, se ele já ficou 8 anos de aparelho e falou assim que não coloca, prefere arrancar tudo, colocar uma dentadura se ele precisar de colocar aparelho de novo. Se ele... Não estou pensando nada disso. Eu preciso fazer... Nós não podemos fazer o nosso planejamento de acordo com a vontade do paciente. O nosso planejamento tem que ser limpo, tem que ser puro. O planejamento. Agora, a escolha do tratamento, a execução do tratamento, aí tem uma influência muito grande do paciente, que é quem vai receber o tratamento. Agora, a gente não pode oferecer, por exemplo, eu não vou nem falar de aparelho para esse paciente, porque eu acho que ele não vai querer, entendeu? Então, eu vou falar, mas eu já... Entenderam? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: mas nenhum paciente adulto não vai querer usar aparelho, ou se já usou, não vai querer usar. Esquece isso por enquanto, pelo menos por enquanto. Esquece isso. Só tenta entender a possibilidade, quando é necessário, quando seria necessário ele usar aparelho. E eu vou surpreender vocês com uma coisa: muito mais pacientes aceitam ir para a ortodontia do que a gente imagina, que vocês imaginam. É só saber explicar direito, que é o que eu vou ensinar vocês aqui hoje também. Então, o paciente tem diastema e eu preciso separar. Eu preciso pegar todos os meus pacientes de diastema e separar eles em 2 grupos. Vocês aqui, vocês vão para orto. Vocês aqui, vocês não vão para orto. Então, a primeira divisão é essa. Esses aqui vão para orto. Esses aqui não vão para orto. Eles vão para procedimento restaurador. Então, ele tem um diastema, ou ele vai para orto, ou ele vai para procedimento restaurador. Como é que eu sei, para fazer essa primeira divisão, o que eu preciso saber do paciente? Eu preciso saber a largura do incisivo central dele, se está ou não de acordo com a face dele. Não existe uma tabela para eu olhar assim, se a largura é 7, vai para orto, se é 9... Não, não é assim. É de acordo com a largura da face. Com a largura não, de acordo com elementos da face. E qual elemento é esse? É a distância interpupilar. A distância interpupilar, quando o paciente tem mais ou menos, quando nós temos mais ou menos uns 8 anos de idade, ela é fixa. Depois ela não vai mudar mais. Não é igual, por exemplo, imagina se eu fosse fazer em relação ao nariz. Aí o paciente faz uma rinoplastia, afinou o nariz. Agora eu vou fazer do ângulo da mandíbula, aí faz preenchimento aqui, aí faz ortognática. Qual cirurgia ele vai fazer na pupila que vai mudar a pupila dele? Não tem, né? Então, eu vou pegar a distância interpupilar, aqui está o rosto do paciente, aqui são as 2 pupilas. Eu vou pegar essa distância, a distância entre as 2 pupilas, e vou dividir por uma constante, que é 6,6. Esse número depois a gente conversa sobre isso. Vou dividir por uma constante que é 6,6. Esse número que eu encontrei é a largura do incisivo central ideal desse paciente. Então, esse número é a largura do incisivo central.
Aí eu tenho a largura do incisivo central. Aí na hora que eu tenho a largura, eu vou lá rapidinho e vejo lá a largura do incisivo central real dele, a que ele realmente tem. E aí eu vejo e falo, nossa, ele tem um lateral estreito, o lateral dele é fino. Então, gente, pelo amor de Deus, nós que somos da prótese, da dentística, da estética, nós temos essa noção. Mas os nossos colegas ortodontistas, alguns não têm. É nossa responsabilidade falar isso com eles, entendeu? O que acontece quando eles vão para o ortodontista e eles não passam por nós antes? O ortodontista vai lá, ele vê os espaços, ele pega os dentes, ele junta todo mundo aqui na frente. Junta os dentinhos pequenininhos, tudo aqui na frente. E o paciente tem os olhos separados, tem uma face larga, tem os lábios volumosos, tem o nariz largo e aqueles dentinhos bem pequenininhos. Isso não é bonito, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Veja a largura do dente do seu paciente. Se for um dente estreito, não adianta, tem que deixar espaço, porque você tem que deixar o dente mais largo. Isso você só consegue com material restaurador, certo? Então, esse paciente, a princípio, não vai para orto. Ele só vai, o paciente de dente estreito, ele só vai para orto se for para redistribuir os espaços. Imagina que ele tem um central aqui, distante 1 milímetro da linha média, aí ele tem o outro central distante 3 milímetros da linha média. Aí ele tem entre um lateral coladinho no canino e um lateral distante do canino. Aí você tem que mandar para o ortodontista e você tem que falar mais ou menos não, você tem que falar perfeitamente através de um desenho, do PowerPoint, do que você quiser, quantos milímetros você quer para cada dente. E aí você manda para o ortodontista redistribuir esses espaços para você, colocando os dentes numa posição ideal, que depois você consiga restaurar esses dentes de uma forma harmônica. Porque não é só porque tem um espaço que você vai fechar ali aleatoriamente, como a gente já falou. Então, antes do ortodontista tirar o aparelho, isso é muito sério, antes do ortodontista tirar o aparelho, o paciente tem que voltar no seu consultório para você dar autorização sim ou não daquele paciente tirar o aparelho ou não. Porque depois que ele tirou, vai pôr de novo? Se ficou um dente fora da posição, entendeu? Então, esse paciente que tem o dente estreito, ele só vai para a ortodontia se os espaços estiverem mal distribuídos ou eventualmente algum dente girovertido que você queira, enfim. Mas, basicamente, se os espaços estiverem mal distribuídos. E para que ele vai para a orto? Para redistribuir os espaços. E você que vai dar alta no tratamento ortodôntico. Você vai dar alta não, você vai dar alta junto com o ortodontista. O ortodontista não dá alta sozinho, certo? Uma última dica muito importante para esse caso específico que eu estou falando. Tirou o aparelho. Olha que coisa muito importante. E já aconteceu com colegas meus próximos, que eu já vi. Tirou o aparelho, aí tá lá tudo arrumadinho. Aí fez as facetas de porcelana belíssimas nos espaços redistribuídos. Nos próximos 6 meses, os dentes movimentaram, um foi para frente, outro foi para trás. O que chama isso? Recidiva do tratamento ortodôntico. Então, houve recidiva. Porque o paciente não usou direito a contenção, porque um monte de coisa, né? Então, qual é o meu protocolo hoje para evitar esse tipo de acontecimento? Ou o paciente espera 6 meses, porque 6 meses depois, os estudos mostram que já existe uma estabilidade maior do posicionamento dos dentes. Ou ele espera 6 meses, normalmente eles não querem esperar. Ou, no dia que eu cimentei as facetas, ou fiz as restaurações de resina, que a gente vai ver que também é uma possibilidade, eu moldo e faço. Eu tenho no consultório uma plastificadora, eu tenho essa facilidade, mas se você não tiver, combina com protético para rapidamente fazer uma contenção de acetato. Você mesmo faz no seu consultório, não espera mandar ir lá no ortodontista. Aí vai mandar para o laboratório do ortodontista fazer o aparelho móvel. Enquanto está fazendo lá o aparelho móvel, você já está com essa contenção de acetato, tá? Não dá para entrar muito, mas é só o que eu quero dizer assim. Tome cuidado para não ter recidiva dos dentes logo depois do seu tratamento, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar sobre dentes estreitos. Aí, não, professor, eu medi a distância interpupilar, vi que a largura tinha que ser X, e quando eu medi lá, a largura é X. E os dentes estão afastados. Então, gente, o que a gente vai fazer? Indica para o paciente que ele tem que ir para a ortodontia para poder fechar esses espaços. E explica para ele, fala assim, sabe por quê?
Porque senão a gente vai fazer as suas facetas ou as suas restaurações e os seus dentes vão ficar muito largos. Existe uma proporção entre a altura e largura do dente. E assim, os seus dentes vão fugir da proporção, eles vão ficar mais largos do que eles deveriam ser. Aí se o paciente falar assim, não, mas eu quero assim mesmo, eu não quero usar aparelho de jeito nenhum. Ou às vezes não é nem isso. E outra coisa, a gente não deve recriminar o paciente, não. Eu, talvez, se fosse por pouco ganho, muito tempo de orto e pouco ganho, eu talvez não usaria também, entendeu? A gente não deve forçar o paciente a aceitar nenhum tipo nem outro tratamento. A gente deve colocar as cartas na mesa para o paciente reais e dar todo o entendimento necessário para que ele decida com toda o aparato necessário, com todas as informações necessárias. Que é muito diferente de você falar assim para o paciente, falar assim, você não quer colocar aparelho de novo não, né? Tem um outro jeito da gente fazer restauração que a gente já faz, já resolve logo. Mas se você quiser usar aparelho, você vai usar uns 2, 3 anos. Né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. E aí, nesse caso, esqueci o que eu estava falando. Eu tenho uma cola aqui, aquele mesmo papel que eu dei para vocês, tá colado aqui na parede. Sim, aí, se os dentes são largos, aí você vai explicar para o paciente, vai falar, então, tudo bem, a gente pode sim fazer com os dentes largos, vai ficar mais largo na hora que a gente fechar com o material restaurador, mas se é só por estética, isso não vai causar nenhum problema de saúde, né, de saúde bucal, vai ser só por estética, então a gente pode fazer. E aí, minha sugestão é, faça um mockup antes, um mockup bem feito, um mockup com material de moldagem de boa qualidade, com um laboratório que não vai colocar excesso de cera, volume de cera na vestibular, que isso atrapalha muito, viu? Isso é outro assunto, tinha que ter uma aula só de mockup também, para a gente poder falar, explicar isso. E aí, você mostra para o paciente. E quando for esse o caso, quando for um dente largo, o que a gente tem que orientar o nosso protético? Fazer a área plana do dente, ou seja, fazer a face vestibular, aquela parte que é mais plana, mais estreita. E fazer as arestas, que são, todo mundo estudou anatomia dentária, todo mundo sabe disso. As arestas mais próximas umas das outras, para que o dente pareça, por ilusão de ótica, mais estreito. Então, esse é um truque que pode ser usado nesses casos, né? Lá no mockup já vai ser feito desse jeito, o paciente vai provar e aí ele vai fazer dessa forma, tá? Quando você ficar em dúvida, ele vai ver ele mesmo dessa forma. Quando você ficar em dúvida, não sei se tá estreito, se não tá, se vai ficar bonito, se não vai, faça um mockup, tá bom? Eu sei que vocês têm muita dúvida, eu já vou até parar aqui fazer, enquanto eu tô lembrando, depois eu posso esquecer. Que muitas vezes vocês perguntam assim, professora, mas esse negócio é tão complicado, porque vai que eu faço um mockup e o paciente não gosta. E o paciente fala assim, eu vou fazer primeiro a orto e aí depois eu volto para fazer. Aí, como é que eu fiz? Eu já paguei o laboratório, então eu já moldei ele, eu já gastei com isso. Eu tô falando de coisas financeiras gerenciais da clínica, tá? Como é que eu faço para poder fazer um mockup só de teste, sendo que o paciente pode até desistir do tratamento? Gente, o que eu tenho para falar é o seguinte, um mockup, ele muitas vezes é para o paciente desistir do tratamento mesmo, naquele momento, ou para ele aceitar. E o paciente paga pela chance de ver como é que ele... pela chance de decidir com segurança. O paciente paga por isso. E se vocês explicam para o paciente com essa propriedade que eu estou falando para vocês, eles aceitam e pagam. Entendeu? Eu não cobro, essa aí é uma coisa minha, vocês podem trabalhar da maneira que vocês acharem melhor. Mas nesses casos, eu não cobro do paciente, eu não cobro para ter lucro em cima do mockup. Eu cobro o que o laboratório me cobra do enceramento, mais a conta que eu faço do que eu vou gastar de resina bisacrílica e material de moldagem para fazer a muralha, né? Então, o que vai dar aí mais ou menos uns R$100 por dente, se vocês quiserem ter uma noção. E normalmente o paciente paga. Aí eu falo, obrigada. Aí eu falo assim, você quer... Existe essa possibilidade de você fazer um teste. Se o paciente ficou em dúvida, eu não sei se eu coloco aparelho ou se eu... para redistribuir os espaços. Mas a senhora acha... O paciente fala assim pra gente, mas a senhora acha que vai ficar feio? A gente não sabe, né? Aí eu falo, eu não, assim como você, eu também só vou ter certeza absoluta, por mais que a gente faça simulação no computador, DSD, eu também faço isso, não da forma original, tem uma forma própria que eu adaptei para mim, que eu acho que funciona bem,
a gente faz tudo isso, mas a gente só sabe mesmo no mocap. O mocap e a porcelana ainda fica um pouquinho diferente do mocap. Então eu falo assim, a única forma de, até pra mim, dentista, é importante ver na sua boca e ver no seu rosto, tirar foto e conversar com você com o mocap, para eu poder ver se vale a pena mesmo, na minha opinião, você fazer o tratamento ou não. E você também, para ver se na sua opinião vale a pena ou não. Aí o paciente fala, nossa, isso é muito importante, vale a pena pagar por isso. E ele pagar por isso, não é pra gente ter lucro, é pra ele, entendeu? Ele entende que é pra ele. E aí ele paga e quando ele vai fazer o tratamento, ele faz muito seguro. E é muito melhor pra gente trabalhar dessa forma, tá? Então, esse é uma dica para vocês de como trabalhar com um mocap. E não só depois que o paciente fechou o tratamento. Depois que ele fechou o tratamento, o mocap vai ajudar uma coisa ou outra, né? Mas não tanto para decisão. O mocap tem que ser usado para decisão também. Bom, e aí quando for, então eu já mostrei para vocês quando eles vão para orto, quando eles vão para procedimento restaurador. Quando eles vão para procedimento restaurador, eles podem ir para resina ou para porcelana. Quem sabe que eu gosto mais de porcelana já está pensando, professora, vai sempre para porcelana então, né? Na verdade, não. Existe um caso, um ou dois casos, existem duas situações que eu faço resina, que eu prefiro fazer resina. Uma situação é o seguinte, é um dente lindo, rígido, intocado, e que precisa de um fechamento pequeno, é um diastema pequeno, é um dente bonito, um formato bonito, precisa de uma pequena correção. Para que você vai cobrir uma coisa tão bonita que a natureza fez com uma lâmina de porcelana de fora a fora, por mais fina que ela seja, mesmo que seja sem desgaste? Para quê? Se você consegue fazer dá para fazer um bom trabalho de resina dessa forma, na minha opinião. Agora, um dente, eu já vou lá na porcelana, depois eu volto aqui para explicar de resina. Um dente que tem classe 4, já tratou o canal, tem uma discromia, ou seja, tem um manchamento, é um dente escurecido. Gente, pelo amor de Deus, não há como fazer um trabalho de resina que fique bom para a gente ver ao vivo agora e daqui 2 anos. Não tem como, eu nunca vi. Só se alguém fizer e me mostrar, mas eu nunca vi. Eu já vi no Instagram eu vejo toda hora. Mas, inclusive no Instagram eu vejo umas coisas assim maravilhosas. Mas ao vivo eu nunca vi. E eu não consigo também fazer. Então, nesses casos, como eu estou explicando para vocês, porcelana sempre. E quando o paciente, e preço, e quando o professor, o paciente quer fazer, é um caso desse, uma classe 4 e tudo, e por preço o paciente quer fazer de resina, porque resina geralmente tem um custo mais baixo para nós dentistas, então para o paciente também vai ter um custo mais baixo. Aí você vai falar, o que eu falo para o meu paciente? Eu falo assim, olha, realmente a resina é mais barata, mas vamos fazer o seguinte, você volta aqui no ano que vem, e até o ano que vem você vai juntando dinheiro para você colocar a porcelana. Porque não vai ficar um bom trabalho, não vai atender suas expectativas, e tudo é assim que eu converso com ele. Não queira fazer o tratamento a qualquer custo, não. Nem você como dentista, e nem eu falo isso também para o paciente, para ele não querer fazer o tratamento a qualquer custo, e esperar para poder fazer um bom tratamento. Agora, também não seja você dentista, nós dentistas, não vamos ser radical de querer fazer porcelana em tudo quando não é indicação, né? Outra indicação também que é principalmente de resina, é quando o eixo de inserção não é favorável. O que significa isso? Por exemplo, um dente muito triangular. Imagina um dente triangular. Como é que eu vou colocar uma porcelana num dente sem ter que desgastar muito? Eu vou ter que desgastar ele muito, até deixar um dente mais ou menos retangular, para ele poder ter eixo de inserção, para eu poder colocar essa porcelana. Entendeu? Não necessariamente, às vezes eu posso fazer um eixo de inserção por vestibular, não precisa ser no sentido de incisal para cervical, mas tem alguns casos específicos que a gente sabe que vai ter que desgastar muito o dente para poder fazer de porcelana. E se o dente é rígido, nesses casos também, mesmo que seja um espaço um pouquinho maior, a gente faz de resina. Tudo isso é conversado com o paciente. Eu já tive pacientes de eu explicar tudo isso, falar assim, seu caso é melhor resina por causa disso. Aí o paciente fica assim sem entender. Aí depois, no final, que eu falo tudo, ele fala assim, mas tudo isso é só porque vai desgastar meu dente?
Vai ter algum problema se desgastar meu dente? Vai ter que fazer canal? Vai ter alguma coisa? Tecnicamente não, porque a gente faz esse desgaste, a maior parte do desgaste é feita só em esmalte. Aí o paciente, não, doutora, sabe? Então, às vezes a gente fica muito... cada paciente tem uma percepção diferente sobre o desgaste. A gente não deve ser nem mutilador de paciente, que sai fazendo desgaste à torta e à direita, mas a gente também não deve ser extremamente conservador e falhar na entrega dos nossos trabalhos também. Por ser conservador, sem estar entendendo, a gente deve ser invasivo o suficiente. E não minimamente invasivo e nem exageradamente invasivo. Tá bom? Bom, outra coisa que eu quero falar também. Deixa eu ver o que mais tem aqui na minha cola. Sim, quando você vai mandar o paciente para ele ir para a ortodontia para redistribuir os espaços, dê preferência, quando for possível, para o ortodontista unir, juntar central com central, mesial de central com mesial de central. Por que isso? Porque a linha média, quem faz diastema, fecha diastema, quem faz faceta, que tem classe 4, quem tem que recuperar a linha média com material restaurador, seja qual for, sabe a luta que é. Então, se você pode preservar a linha média, a linha interincisiva entre os dois centrais, do jeito que Deus fez, é melhor. É mais fácil de conduzir o tratamento, certo? Aí uma dica aqui para vocês, só uma coisa. Quando tem preparo, por exemplo, tem classe 4, classe 4. Aí não tem jeito, você vai ter que fazer a linha média de qualquer jeito. Por que a maioria dos tratamentos de faceta, de tudo isso, de coroa, fica com a linha média torta? O que é a linha média torta? A linha média inclinada. O plano bipupilar passa aqui, então a linha média tem que ser aqui, 90 graus. E aí a linha média fica torta assim, ou fica torta assim. Isso é horroroso. Tem estudos que mostram que 0,3 graus, gente, é muito pouco. Já é suficiente para a pessoa olhar e ver que tem alguma coisa errada, entendeu? Para um leigo olhar e não achar bonito. Então, e por que acontece isso? Porque as pessoas não montam no articulador. Porque se você monta no articulador com arco facial, você olha no articulador está torto, você devolve o protético. Só vem para você quando estiver retinho no articulador. E aí você vai colocar na boca. Se você não tirou o arco facial torto, vai vir certinho também na boca. Tá bom? Então essa é uma dica. Agora, para você não ter que precisar, não que você não tenha que montar no articulador quando a linha média tiver dente com dente, né? Mas para você não ter que passar por esse sofrimento, pede o ortodontista para juntar, né, os dentes. Aí agora, gente, eu vou falar uma coisa muito séria. Lembra que nos stories eu falei assim, quando você não pode mandar para o ortodontista, que se você mandar pode piorar. Isso é um caso muito sério que pouquíssimas pessoas sabem. E você, agora sabendo disso, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que vai evitar um problema gravíssimo na sua vida profissional, que você está livre de um problema muito sério, que poderia um dia cair na sua mão, agora não vai cair nunca, que é assim. Muitas vezes, os dentes, você fez uma análise e viu que os dentes são largos e você quer que a ortodontia feche os dentes, mandou para o ortodontista. Ou então, os dentes são estreitos, mas você pediu lá para poder juntar central com central, como eu falei. Só que você só pode fazer isso quando você tem osso, muito osso, suficiente entre uma raiz e outra raiz. O que é muito osso? É difícil falar, eu estou aqui sem radiografia para mostrar e tudo, mas é simplesmente você não ter um filete, as raízes bem volumosas, assim, duas raízes grossas, e um filetinho de osso assim no meio. Aí, pensa comigo, à medida que vem trazendo as raízes, vem trazendo os dentes, vocês concordam que vai espremendo aquele filetinho de osso? E aquela crista óssea responsável pela papila interincisiva, essa papila interincisiva é importante ou não? Você gostaria, imagina você, seu sorriso, sem essa papila, com um buraco aqui, um black space, bem aqui na papila interincisiva. E aí, o que acontece? Quando o ortodontista força esse fechamento e não há espaço, não há osso suficiente para isso,
acontece a remodelação da crista e a perda da papila. E isso é irreversível, não há o que fazer, né? Então, discuta com o ortodontista, com o periodontista, sempre com muito carinho e multidisciplinar, se você não se sentir seguro, pelo menos das primeiras vezes, se é indicado ou não fazer a aproximação dos. Quando puder, aí você me avisa, tá? Tá voltando. Uhum. Avisa lá nos melhores amigos se tá com problema, mas tá tentando voltar. Tá. Se for o caso, vai ter que fazer outro link. Nossa, meu, não tô conseguindo tirar nem foto.
Voltou? Tá me vendo? Deu? Os alunos falaram que voltou. Ah, é? Bom, então, vocês chegaram a ver o paquímetro? Pergunta aí sim ou não. Só responder. Posso continuar? Só um pouquinho, o pessoal tá voltando. Tá. Agora sim, pode ir. Gente, então, eu estava falando sobre como tirar a distância interpupilar, né? Como saber essa distância. Ah, Oi. o Frank disse que até a remodelação da crista óssea. Nossa, então perdeu muito. Pior que eu não lembro o que mais que eu falei depois. Ninguém viu paquímetro, não. Não? Remodelação da crista óssea. Tá, pergunta se vocês entenderam que se remodelar a crista óssea vai ficar sem papila? Vai ficar tipo um black space aqui na região interincisiva? Isso, eu cheguei a... Deu pra ver isso? Entendeu? Certo. Tá bom. Então, eu falei alguma coisa nesse meio tempo, mas eu não lembro exatamente o que. Mas como vai ficar gravado, depois vocês vão passando a aula e ver só a partezinha que faltou, tá bom? Essa parte agora, eu vou ensinar como calcular as distâncias, como calcular o sorriso todo. É a parte final da aula. Vocês vão saber, inclusive o Franklin que perguntou, estava na aula que eu ensinei isso, mas como já faz mais de 3 anos, né? Aí eu não sei se você vai ser útil agora também. Ó, esse é um paquímetro que vocês têm que ter. Todo mundo tá vendo, dá para ver o paquímetro aí na televisão, Zé? Dá? Bom, então esse aqui é um paquímetro digital. Pode ser um paquímetro desses que vende em loja de material de construção, que é um paquímetro de plástico, que não é digital, mas não é o ideal. O ideal é esse mesmo. Esse aqui também eu comprei, por exemplo, na Leroy Merlin. Aí como que você vai fazer? Você vai colocar o seu paciente na sua frente, virado para você, na distância de um braço esticado, como se você colocasse assim, o seu braço no ombro dele e vai pedir para ele olhar aqui em você, ó, no meio da sobrancelha. Você só aponta na sua testa e fala assim, olha aqui para mim. Fica olhando aqui fixamente. E aí, é interessante que o paciente esteja de óculos de proteção. Eu faço isso, depois que eu já fiz o exame clínico nele, eu levanto, o paciente levanta, eu tiro as fotos que eu tenho que tirar dele em pé ou sentado, né? E aí depois eu faço essa medição. E aí com ele aqui, de óculos, que eu vou encostar esse aqui perto do olho dele, senão ele fica achando que vai furar o olho dele e não deixa eu medir direito. Aí eu ainda falo, ó, você tá de óculos, fica tranquilo, eu não vou encostar no seu olho. E aí eu venho aqui e coloco. Como é que eu faço, gente? Eu tô nervosa. Aí eu vou e faço assim e coloco, vou mirando assim bem direitinho no meio das pupilas dele. Na pupila é o buraquinho preto do olho. Bem assim. Aí eu tiro, olho para o outro lado de novo. Aí eu vou lá, miro de novo para ver se eu tô no lugar certinho. Aí eu vou de 3 vezes. Pela terceira vez consecutiva deu o mesmo número. Aí vai o bom desse é que ele já fica aqui, ó, o número certo. Geralmente vai dar entre 58, 57 até 62, mais ou menos, milímetros. Normalmente é essa a distância média das pessoas. E aí eu vou dividir esse valor por 6,6. Quando é mulher que tem um incisivo central mais largo, quando é uma pessoa que tem um nariz mais largo. Agora, se é uma pessoa do nariz mais estreito, uma pessoa da face mais fina, aí às vezes eu vou dividir até por 7, ainda é aceitável. Os meus pacientes, para não fazer muita confusão, eu divido todo mundo por 6,6. E por isso que eu escrevi para a gente fazer a medição. Isso se for para a gente fazer o planejamento. Isso se for para fazer uma transformação muito grande no nariz, que às vezes não é o caso, né? Cada caso é um caso. A palavra de ordem é bom senso, né? Bom, então,
eu já falei como que a gente faz para descobrir a largura do incisivo central. Distância interpupilar dividido por 6,6 ou 7. Uma das coisas que vai medir isso é nariz. Certo? Espera aí só um pouquinho. O que foi? Acabou de trabalhar de novo. Travou? O problema é que quando trava, já perde um monte de coisa que eu falei, né? Voltou? Então, agora eu posso fazer um desenho bem grande aqui. Só volta um pouquinho, só que quero começar a lá. Ah, tá. Então, recapitulando, distância interpupilar dividido por 6,6 é a largura do incisivo central. Lembrando que esse 6,6 pode virar 7 se for um nariz muito estreito. E agora eu tenho um incisivo central aqui, ó, bem grande. Faz de conta que isso aqui é um incisivo central, certo? De verde ali. E eu já tenho a largura. E a minha largura aqui eu vou chamar de x. Eu já encontrei a largura. E agora eu preciso encontrar a altura. E a minha altura vai ser 1,25 vezes x. Tá bom? O que significa isso? Significa que a sua altura é 25% a mais do que a sua largura, certo? Então, uma dúvida que acontece muito. O paciente tem os dentes... Eu queria desenhar, mas vocês não vão enxergar. O paciente tem os dentinhos tão pequenininhos. E aí, quando ele ri, ele mostra muita gengiva. E quando ele fica em repouso, assim, ó, com a boca boba, ele não mostra dente. Mas, professora, será que eu tenho que aumentar o dente para baixo, crescendo o dente com porcelana, ou será que eu devo fazer uma gengivoplastia para poder tirar a gengiva e mostrar mais o dente? Gente, é difícil explicar isso aqui em poucas palavras. Tem que ter um curso também para isso. Mas a regra é o seguinte: todo mundo com a boca boba, ou seja, em repouso, tem que mostrar pelo menos a pontinha do incisivo central. Mulher mostra mais, 3 milímetros, homem mostra menos, 1, 2 milímetros, certo? Então, se quando a pessoa fica em repouso ela não mostra nada, ela vai ter que aumentar para baixo. E para baixo é com material restaurador, certo? E quando a pessoa sorri, então isso é o que mais importa. O mais importa é o repouso. Agora, se quando a pessoa sorri, se ela já mostra em repouso e quando sorri, ainda falta muito ainda tem um monte de gengiva, aí você não vai aumentar mais se a pessoa ficar dentuça, você vai tirar na gengiva, entendeu? Então, assim, eu acho que a ideia central vocês entenderam. E outra coisa também é o seguinte, tem gente que quando ri, tem os dentes maiores aqui, aí o dente vai ficando pequenininho aqui. Aí a gente faz, às vezes, a cirurgia de gengiva só de um lado, só do lado. Não é porque fez de um lado, tem que fazer tudo igual do outro lado. Esse planejamento é muito importante, muito decisivo. Nunca comecem a fazer um caso estético se você não tem na sua cabeça exatamente o que você quer para o resultado final, tá? Eu não posso dizer que não vai dar certo. Pode até dar certo, mas se dar certo é sorte. Uma hora pode dar errado. É bom não arriscar, não contar com a sorte, né? Bom, então aqui eu já tenho um incisivo central. Quando você já tem um incisivo central, com altura e largura, você já tem todo o seu sorriso. Por quê? O incisivo lateral, ele é uma miniatura do incisivo central. Ele é o incisivo central com altura 80% da altura do central. Então, o lateral, ele é a mesma coisa, só que um pouquinho menor. 80% da altura desse, 80% da largura desse. Certo? Qual a única diferença? Que o zênite é aquela parte mais altinha assim da gengiva, o zênite do central é um pouco mais deslocado para a distal. E o zênite do lateral é um pouco mais para o centro. O central tem um colo maior, né? Ele é mais bojudinho no colo. O lateral, ele não tem colo, o lateral já é mais reto. Então, são pequenas diferenças, mas basicamente, em questão de altura e largura, é 80%. E são simétricos, né? São iguais. E, por último, o canino vai ter a mesma largura do central e nós vamos ter, por exemplo, o canino aqui, né? O canino aqui, ó.
Na mesma altura do central. E aí sim nós vamos ter um sorriso radial. E isso aí já fugiu muito da aula. Então é isso. Se tiver pergunta eu respondo, se não tiver, acabou. Tem pergunta? Tem? Vou ouvir agora as perguntas. Pega aqui, ó. Eu vou te falar de lá, porque tá lá no computador. Uhum. Gente, enquanto ele vai pegar as perguntas, deixa eu falar aqui com vocês que essa aula teve tanta repercussão, foi tanta gente querendo assistir, mandando mensagem e tudo. Eu fiquei até nervosa. Eu estava aqui nervosa para começar essa aula, porque eu não esperava que fosse ter essa repercussão toda. E não só isso, como muita gente mandando direct, perguntando se eu vou dar curso, onde que eu dou curso e tudo. E nem era uma intenção minha, não para esse ano, sabe? Mas eu já estou pensando, sim, em fazer curso. Mas eu não está formatado ainda, eu não sei exatamente como vai ser, mas vocês vão sempre ter essas informações, porque vocês estão num grupo seleto aí no meu Instagram, né? E aí eu vou divulgar para vocês quando for acontecer esses cursos. Vão ser sempre desse mesmo formato aqui que eu tenho feito. Sempre direto ao ponto, simples, do jeito que eu faço e de uma forma acessível e reproduzível, né, para vocês. Tá chegando ali as perguntas. Nossa, teve mais de 100 reproduções. Quantos? Mais de 100 reproduções, então acho que deve ter tido uns 60 alunos. Mais de 100 reproduções aqui, então. Minha produção aqui tá me falando. Deve ter tido uns 50, 60 alunos. Aqui. É muito legal, gente. É muito legal ver, gente, sabe? Dentista estudando, querendo entregar, fazer um trabalho legal, sabe, para os pacientes. Isso é muito legal. Vamos lá. Yasmin Borges perguntou: no caso, vendo os espaços e as discrepâncias, eu faço a regrinha para verificar se o dente do paciente está na medida harmônica? Não estando, é preciso mandar pro orto? Yasmin, é assim. Você vai fazer a regrinha. Se você encontrar que a largura, que o dente do paciente está mais largo, ou que o dente do paciente é estreito, aí você só vai mandar para orto se os espaços estiverem mal distribuídos. Se não estiver mal distribuído, você vai restaurar. Ou com resina ou com porcelana, de acordo com os princípios que eu falei aqui. A resposta é essa. Tá bom? Eu creio. Laterais mesializados, com diastema nas distais. Qual a sua preferência de região tratando com resina? Só distal ou mesial mais distal? Fala de novo. Laterais mesializados, com diastema nas distais. Qual a sua preferência de região? Tratando com resina, só distal ou mesial mais distal? Depende do tanto que... é por isso que tem que ter essa proporção. Como é o nome dele? Eldrey, né? Eldrey. Eldrey. Depende muito, porque eu preciso saber... uma coisa eu te falo, não tem preferência de mesial ou distal. Isso nunca tem preferência em relação a dentes laterais, né? O central eu falei que tem quando é possível fechar, mas quando não tem essa preferência. O que é a preferência? O chefe do sorriso é o central. Então, o central eu vejo, por exemplo, se tem um espaço muito grande entre os dois centrais, e eu vou precisar fechar o espaço todo, dando tudo que eu posso no central, de uma forma que eu não posso mais colocar na distal do central, senão ele já está virando um dente enorme. Então, o espaço que eu vou ter que fechar entre o lateral e o central vai ser todo na mesial do lateral. E aí, o outro, o do canino, vai ter que ser sempre na mesial do canino. Então, essa é o raciocínio, essa é a linha de pensamento. Uma e a outra, onde você tiver que fazer dente sem proporção, onde você tiver que colocar um dente largo, você vê que vai ficar um dente meio feio, que às vezes acontece, joga para trás. Joga lá pro canino, joga lá pro premolar. A estrela aqui são os centrais e os laterais, tá bom? Eu não tenho certeza se foi essa a sua pergunta. A minha vontade era que a gente tivesse tudo junto, vocês com as radiografias, e a gente discutindo aqui, assim, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer, sim. Na verdade, isso aqui não é dúvida, mas é Paulinha Guimarães. Olá, aqui é Paulo Amaral, consegui pegar a live desde o início. Excelente, estou na Inglaterra, que são quase 1 da manhã. Ó, que legal. Trabalho, mas não deixo de ver as aulas da Thalita.
Essa paciente, gente, ela é... Deixa eu contar essa história, eu preciso contar essa Ela é história. paciente? Ela é paciente, eu fico arrepiada quando eu lembro disso. Ela é paciente, quando eu comecei lá no consultório, que eu pagava, a gente pagava só o período lá pro doutor Humberto, que era o dono do consultório e tudo, meu marido, que tá aqui me falando as perguntas, pegou um monte de cartão e saiu de caixa de correio em caixa de correio ali na vizinhança entregando. Ela viu, pegou o cartão, foi lá no consultório e virou minha paciente. Ela é dentista, agora ela mora na Inglaterra. E aí, muito legal, né, essa história. A Yasmin fala que lembra de você ensinando isso pra gente, que saudade das melhores aulas. Eu lembro também dessa aula, foi muito legal mesmo. Você quer saber das pessoas que estavam? Quero. Marcela, Franklin, Marcela, Kátia, Snai, Andréia, Paula, Yasmin. Como é que tá? A Kátia eu sei, mas como é que tá Esna e André? Isso eu nem tava nos meus melhores amigos. Ah, gente, esse negócio dos melhores amigos é o seguinte. Meu marido falou que era para eu criar esse grupo e eu ia disponibilizar o link só no grupo, porque eu queria que só quem tivesse no grupo ficasse sabendo. Aí, depois, apareceu, eu estava na bio, eu falei, mas na bio todo mundo vai entrar. Ele falou, mas não tem jeito de disponibilizar só para dentro dos stories dos melhores amigos. Aí ele falou assim, mas quem não tiver, não vai. Quem não tiver, não vai ver. Você já falou do É formulário? isso. Não, ainda não, vou falar. Sim, e a última coisa que eu quero falar com vocês é assim, é porque eu tô querendo fazer esses cursos, mas eu não quero fazer um curso padrão que segue a ordem do livro, que é igualzinho, os cursos que é igual todo curso. Eu quero fazer um curso, assim como eu estou fazendo uma coisa diferente, que tem sido muito, o pessoal tem gostado muito, eu quero fazer os cursos também bem diferentes, né? E eu acho que a melhor forma é fazer de acordo com o jeito que vocês acham que precisa ser feito, né? Então, eu queria que vocês preenchessem uma pesquisa para mim que tem umas perguntas assim, por exemplo, o que vocês gostariam, tem mais dúvida, algumas perguntas que a gente elaborou, entendeu? Para vocês. Aí, eu até pensei se eu vou falar para eles assim, que se eu ajudei eles com essa aula, que é para eles me ajudarem preenchendo essa pesquisa, para me ajudar a montar um curso perfeito. Um curso melhor possível, perfeito só Deus, né? Mas um curso melhor possível para poder agregar para vocês o conhecimento mais importante e mais direto ao ponto que vocês precisam, que nós dentistas precisamos. Tá bom? E tá na Acho que descrição, é isso. não? Tem que falar onde tá o A pesquisa tá na descrição do link do vídeo do YouTube. Aqui da live. Da live, dessa aula de hoje. Tem o vídeo embaixo, tem lá para você clicar. Então, tava aqui na live a Indira, Yasmin, Indira, Yasmin, eu lembro de todo mundo. Marcela. Franklin, já falei, né? Franklin. E acho que é isso. Assim, Valneia Thaís, Kelly Goulart, Lucas Oliveira. Lucas. Lembro de todo mundo. E é isso. Gente, então, muito obrigada. Eu tô querendo fazer... depois vocês mandam lá nos Melhores Amigos, lá nos nossos... Manda no meu direct. Tô querendo fazer uma aula assim. Por que as classes 5 que eu faço não caem? As minhas classes 5 não caem. E eu quero dar uma dica fácil para vocês. A mensagem da Paula. Deixa eu ver. Leila. Que ela leu assim, Thalita, faça sempre essas lives. Não vi nenhum material igual a esse na internet. Tem muito material, mas não são lives dessa Paulinha Guimarães. Uma forma, talvez, de eu fazer isso, de eu fazer esses cursos, talvez seja assim, no formato online, que, por exemplo, ela que está lá na Inglaterra pode ver. Tem uma aluna minha que está no Canadá, que é a Marcela de Noronha, não sei se ela está aqui. Tem uma outra também que está no céu. Tem uma terceira que está em outro país também, que também pode assistir. Então, olha que bom poder fazer assim, né? É uma ideia também fazer assim. Então tá, gente. Então, tá bom. Obrigada. Muito obrigada pela presença aí de vocês. E depois me fala se vocês têm interesse de saber... Vai para postar no Stories? Tem interesse de saber da classe 5, das dicas de classe 5. Aí seria uma aula bem curtinha. Oi. A pessoa tirar print, postar no Stories? Aí vocês tiram um print, postam no Stories, para todo mundo
ver que foi bom, todo mundo querer assistir. Tá bom? Então, um beijo, tchau, até a próxima.